sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia. O que deve caracterizar a juventude é a modéstia, o poder, o amor, a moderação, a dedicação, a diligência, a justiça e a educação. São estas as virtudes que devem formar o seu caráter. Linda frase de Sócrates. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, sistema sensorial. Todo esse conteúdo vocês vão encontrar no livro didático de vocês a partir da página 149. A habilidade de número 7, justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, com base na análise e suas estruturas básicas e respectivas funções. Sistema sensorial. O sistema sensorial é um conjunto de órgãos dotados de células especiais chamadas de receptores. Sistema sensorial é o sistema e conjunto de órgãos dotados de células especiais chamadas de receptores. Através dos receptores, o indivíduo capta estímulos e informações do ambiente que o cerca no seu próprio corpo. Os estímulos são transmitidos na forma de impulsos elétricos até o sistema nervoso central. Por sua vez, o sistema nervoso central passa as informações traduzindo-as em sensações e gerando respostas. Como é constituído o sistema sensorial? Ele é constituído pelo tato, olfato, audição, paladar e visão. Formado por células receptoras periféricas e órgãos sensoriais, os sentidos especializados associados ao encéfalo. Nós temos no sistema sensorial os olhos, sentido da visão, pele, sentido de tato, orelha, sentido de audição e equilíbrio, fossas nasais, sentido do olfato, língua, sentido de gustação, paladar. É assim que enxergamos o que está ao nosso redor. Sentimos quando alguém nos belisca, percebemos se a água do banho está fria. Sentimos o gosto das comidas, entre muitas outras sensações. Em humanos, os principais órgãos do sistema sensorial são pele, língua, nariz, ouvidos e olhos. Estes órgãos captam estímulos físicos ou químicos e transformam em impulsos elétricos, que são transmitidos ao sistema nervoso central. Vamos falar agora, meus amores, sobre a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano. Além de outras funções, é responsável pelo tato. É através dela que percebemos sensações como calor e dor. A pele possui milhares de células receptoras em sua superfície. Dentre essas células, encontramos os corpúsculos. Os corpúsculos é um mecanorreceptores que captam estímulos mecânicos, como movimentos ou alterações na pressão, e os transmite na forma de impulsos elétricos para o sistema nervoso. Vamos falar agora, meus amores, sobre a língua. A língua possui receptores chamados de pápilas gustativas, responsável pelo paladar. As pápilas são quimiorreceptoras. Isso quer dizer que elas são especializadas em detectar a presença de substâncias químicas. Existem pápilas gustativas especializadas na percepção de 4 sabores básicos: doce, amargo, azedo e salgado. Cada tipo de pápila se localiza numa região específica da língua. A combinação de estímulos nesses 4 tipos de receptores transmite ao sistema nervoso informações acerca, por exemplo, do sabor dos alimentos,
que ingerimos. Porém, o olfato também possui um papel importante na percepção de sabores. O nariz. O nariz é o órgão que contém os receptores responsáveis pelo olfato. No interior da cavidade nasal existe um tecido especializado, o epitélio. O olfato, que contém milhares de receptores chamados de células olfativas. As células olfativas possuem pelos sensoriais que captam moléculas voláteis ou de outras substâncias dispersas no ar inspirado. Em resposta à presença dessas moléculas, as células olfativas produzem estímulos nervosos. Estes são conduzidos até o sistema nervoso central, onde são traduzidos em sensações. O olfato atua em conjunto com o paladar na percepção dos sabores. O olfato também com ele pode nos alertar sobre alimentos estragados. Ouvido. Os ouvidos são os órgãos responsáveis pela audição e pelo equilíbrio. No interior do ouvido existem células mecanorreceptoras. Estas células captam estímulos mecânicos, traduzindo-os em impulsos nervosos. Inicialmente, vamos ver como funciona a audição. O som é uma vibração originada por alterações na pressão, que se propaga através de meios elásticos. As ondas sonoras são captadas pelos ouvidos externos, composta pela orelha e pelo canal auditivo externo. O conduto auditivo, existe uma membrana que vibra de acordo com a intensidade e a frequência do som. O tímpano. As vibrações do tímpano são transmitidas para um conjunto de pequenos ossículos articulados: martelo, bigorna e estribo. Situado no ouvido médio, o movimento desses ossículos promove a passagem do som do ouvido externo para o interno. A vibração dos ossículos age sobre uma câmara chamada de janela oval. No interior dessa cavidade existe um líquido denominado perifífa, no qual imensas células receptoras. Estas células são dotadas pelos sensoriais que captam as vibrações no meio líquido, transformando-as em impulsos nervosos que são transmitidos. Qual é a função do ouvido? O ouvido também é responsável pelo equilíbrio e a percepção dos movimentos. 3 regiões do ouvido interno participam dessas funções: os sáculo, o otrículo e os canais semicirculares. O sáculo e o utrículo são pequenas bolsas cheias de líquidos e dotadas de células receptoras, ciliadas em uma parede. Entre os cílios das células receptoras existem pequenos cristais de carbonato de cálcio, denominados otólitos. Conforme a cabeça e o corpo se movimentam, os otólitos também se movem e estimulam os cílios das células sensoriais. Estas transformam os estímulos mecânicos em impulsos nervosos, que é encaminhada ao sistema nervoso central. Vamos falar agora sobre a visão. Visão. Os olhos possuem células fotorreceptoras, isto é, capazes de captar estímulos luminosos, produzindo estímulos nervosos, transmitidos ao sistema nervoso central. Estas células se atuam na retina, uma camada de revestimento interna do olho, e são de 2 tipos: bastonetes e cones. Os bastonetes e cones.
Os bastonetes são muito sensíveis às vibrações na intensidade luminosa, mas não distinguem cores, o que é realizado pelos cones. Os raios luminosos penetram nos olhos e passam pela pupila. A pupila é uma estrutura capaz de controlar a passagem é capaz de controlar a quantidade de luz que penetra no olho. Em ambiente muito claro, ela se fecha. Em locais escuros, ela se abre. Quem, professora? A pupila. Após passar pela pupila, os raios atingem o cristalino. O cristalino atua como uma lente que protege os raios luminosos no fundo dos olhos, onde se encontram os bastonetes e cones. Porém, o cristalino proteja a imagem de ponta cabeça. A correção da posição é realizada pelo sistema nervoso central. Para casa, observem o item Meus Amores e aplique os conhecimentos do livro didático, localizado na página 162. Exercício de fixação que vai da primeira até a quinta questão referente ao assunto proposto.